né? Com o avanço das políticas públicas, tem muita gente se fingindo de morto e de esperto para cima da raposa, né? E não é só lá no Congresso, quer dizer, é no Congresso, na verdade, que parte a maior parte das orientações, né? A maior parte das orientações. Agora mesmo nós estamos vivendo um momento super delicado com a criação de uma frente parlamentar da capoeira no Congresso Nacional, presidida por um bispo da Igreja Universal. Bom, ele está lá há 10 anos se fingindo de morto. Ele tem 10 anos se fingindo de morto. Enquanto ele ficou 10 anos se fingindo de morto, o que é que ele fez? Ele articulou os 2 partidos da Igreja Universal e orientou a criação de frentes parlamentares em todo o Brasil. Inclusive em Salvador a gente tem um bispo chamado Luiz Carlos que está à frente da Frente Parlamentar em Defesa da Capoeira, com um único objetivo. O Márcio Marinho, exatamente, que é o líder maior, né? Com um único objetivo: concorrer com os grupos de capoeira na disputa do recurso das políticas públicas. Então, exatamente, e focado dentro de uma lógica esportiva. Então tem muita gente se fingindo de morto, né, para pegar a raposa, e olho neles, porque quando a gente tira um elemento central de uma roda de capoeira como o atabaque, não é mais capoeira. Pode ser qualquer outra coisa, mas você está tirando ali uma essência, né? A base de um sistema de valores que tem uma importância e tem um motivo para estar ali, né? Motivo esse que muitos desconhecem. Vou passar a palavra agora para o doutor Eduardo Oliveira, que não vou dispensar as apresentações, porque é o orientador do mestre Cobrinha no doutorado, então a gente sabe que é uma grande figura. Vamos lá. Gente, boa tarde. Eu quero agradecer inicialmente o convite feito para participar dessa mesa e dizer da responsabilidade, porque título de doutor aqui não vale nada numa mesa de mestres, né? Então o maior título aqui inalcançável é de mestre, mestre aqui e mestre aqui na plateia, então eu fico muito agradecido e com uma super responsabilidade de dialogar com vocês. E nessa proposta que Paulinha logo adiantou de início, é mesmo uma roda de provocações para que o melhor da peça fique para o debate. Então eu vou tentar ser disciplinado nesse tempo que a gente tem. E eu estou pensando um pouco nessa história da raposa, então, né? E da onça. O Ampátio Bá dizia que a gente conhece a história sempre do ponto de vista do caçador. Está falando da relação entre o caçador e o leão. E a coisa só vai mudar se a gente começar a contar a história do ponto de vista, não do caçador, mas do ponto de vista do leão, ou da onça, adaptando. E um pouco o que eu vou fazer talvez é isso, é tentar pensar como a gente poderia se pensar a partir da nossa história. E não do olhar alheio à nossa própria experiência e história. Essa experiência que faz transformações pessoais, que faz transformações sociais, históricas, e quiçá pode ser transformações para além do universo de quem pratica, vive no mundo da capoeira, mas desde a capoeira, transformações para além, para outros, para além do próprio pertencimento na comunidade, mas desde ela. O que eu estou dizendo? Em geral, eu tenho visto discursos, narrativas, pesquisas sobre capoeira que tem vários enfoques, né? Enfoque histórico, enfoque sociológico, etc, etc. Mas, de um certo modo, isso não é exatamente um padrão, mas ainda insiste em um olhar, às vezes insiste em um olhar de fora do universo da capoeira para compreender a capoeira. É mais ou menos recente, na nossa história, a gente ter referenciais próprios, né, articulados no universo da capoeira por capoeiristas, a partir da experiência capoeirista, para olhar a si próprio, produzindo, vamos dizer, conceitos, valores, experiências, políticas, que servem para essa comunidade e expande-se.
A história da capoeira é a história das suas transformações, para fazer par com o título desse evento. É uma cultura viva de transformação. A história da capoeira, ela própria, está confundida com os seus muitos movimentos de mudança, que são constantes e permanentes. O curioso é que a gente vive numa sociedade cujo olhar sobre o mundo, sobre as coisas, é estático, não é em movimento. Cujo olhar sobre as coisas separam as coisas. Homem, mulher, feio, bonito, criança, adulto, rico, pobre, negro, branco e assim por diante. Uma série de dicotomias que acaba de criar uma hierarquia que não é do tipo das culturas tradicionais africanas como a capoeira, que é a hierarquia para o serviço, é a hierarquia para o comando, para o poder, para o privilégio lá no Brasil. É preciso que a gente produza o nosso próprio óculos para olhar a nossa experiência. Por conta de muito tempo, muitos séculos de colonialismo, a gente tende a olhar a nossa própria experiência com um olhar alheio, com um olhar de fora. Eu vivo contando uma história já muito antiga, porque ela me pareceu muito absurda. Uma das primeiras vezes que eu estive na Bahia, eu encontrei numa revista local de uma das universidades daqui, um artigo que explicava a capoeira a partir da obra do Max Weber. Não é que fazia... Max Weber é um sociólogo alemão do século XIX, que muito provavelmente nunca tenha visto uma roda de capoeira na vida. E aí era assim, era pegar a produção do Weber para explicar o que é a capoeira Angola, inclusive seus movimentos, sua filosofia, sua história. Não dá para fazer isso. Isso é o absurdo da colonização, é o absurdo da baixa autoestima. É preciso colocar-se a si mesmo como valioso. Pôr-se a si mesmo como valioso é produzir a própria lente para ler a própria história e os próprios movimentos. A gente vive um imaginário muito negativo daqueles que estão no universo da capoeira, daqueles que estão no universo de uma cultura viva de matriz africana e que aqui no Brasil é reconstituída, reconstruída, ressignificada. Toda a prática de negro e de negra nesse país é tida como menos importante, é sempre ameaçadora, é sempre colocada como suspeita. O imaginário que impera sobre as práticas de negros e negras no nosso país, ainda hoje, em pleno século XXI, mais de 2 décadas de políticas afirmativas, mais de 5 séculos de cultura viva se transformando e se renovando, ainda é um imaginário absolutamente negativo. Estamos sempre sob suspeita. Eu fiquei muito admirado quando eu soube pelo mestre Cobrinha Mansa que o evento aconteceria dentro da igreja, da matriz em Valença. Isso é uma coisa bastante inusitada, né? Bastante inusitada. Me parece aqui um grande avanço, né? Olha só, esse imaginário negativo só pode ser revertido produzindo um outro imaginário, um imaginário mais ligado a gente mesmo. E positivo. Não positivo porque é somente ideológico, ou seja, vamos nos reunir as comunidades capoeirísticas e vamos falar bem da gente mesmo. Não, não é nessa ideia. É no sentido de reconhecer nossa própria experiência a partir dos nossos próprios movimentos. Fico sempre pensando, né, já sabe disso, vivo provocando lá na UFBA. Eu digo assim, o que fazem os historiadores, o que fazem os sociólogos nesse país que não recupera, por exemplo, o movimento da ginga em capoeira, um movimento matriz dessa prática e dessa cultura, para não compreender o nosso próprio movimento histórico e social na história do Brasil e da diáspora africana. O conceito lá não vou perder tempo com isso, mas assim, o conceito de dialética do Marx, o conceito de não sei o que de outros autores que não conhecem essa experiência, ele é muito inferior ao próprio conceito de ginga. A ideia de ginga nos ajudaria a compreender não só o nosso próprio movimento enquanto jogadores, quem joga capoeira, quem é mestre de capoeira. A ideia de ginga nos permitiria entender a própria dinâmica da história, da complexidade que nós somos. Por exemplo, nós estamos em um imaginário muito racista, muito classista e muito sexista. É também muito recente que no mundo da capoeira
né, uns mais recentes que outros, por exemplo, do sexismo, tem sido combatido desde aí dentro. Mas esse combate que se faz ao sexismo por de dentro da capoeira vale como modelo de combate ao sexismo não apenas no mundo da capoeira, mas para além do mundo da capoeira, porque está em constante movimento e diálogo permanente, contínuo de transformação. Chega a dar vertigem, mas qualquer um que treinou capoeira sabe que a vertigem, que o desequilíbrio é fundamental para essa arte. Agora é preciso desarticular, ou seja, é preciso botar em vertigem os sistemas que nos oprimem, cuja PL 3109 é apenas dos exemplos. Não dá para comer o reggae, por exemplo, do Comitê Olímpico. Não dá para se adequar a nossa história de complexidade, de diversidade, de diferença em 2, 3 ou 4 critérios para poder caber no COI. Porque isso é deixar de ser o que somos. Não é se promover. O que a gente acho que precisa botar em questão é o que a gente faz, o que você faz o tempo todo aqui nas rodas de capoeira. Buscar o máximo possível com o seu jogo desestabilizar o outro. A gente precisa fazer isso na roda grande. Na roda pequena acho que isso está acontecendo. Na roda de dentro isso rola. Mas na roda grande isso é necessário, porque isso implica um projeto político, que é também um projeto epistemológico, que é um projeto ético, que é, enfim, é um projeto que coloca em questão... Nossa, eu olhei para o cronômetro e eu vi que eu estou no fim. É um projeto que coloca em questão toda a narrativa que é contrária à nossa experiência de afirmação de identidades e diferenças próprias, peculiares. Eu estava pensando, por exemplo, no movimento da bananeira, nos movimentos de inversão como um todo. Esse movimento que é um movimento corporal, né, que todo capoeirista tem como repertório de movimento num jogo de capoeira, a gente precisa colocar isso como... A gente precisa, acho que é uma possibilidade de a gente fazer isso nas grandes rodas de embate, por exemplo, com aqueles setores que mais marginalizam e diminuem o que a capoeira é do que o privilegia. E uma das maneiras de fazer é fazer processos de inversão. Não é só uma inversão corporal. Se eu olhar para a história da África, para a história dos afrodescendentes espalhados em toda a diáspora, aliás, toda a diáspora, seja no velho, eu não gosto desse negócio de velho mundo, novo mundo, no mundo inteiro, no mundo de qualquer latitude, a gente tem uma história própria de inversões de códigos de valores. Nós temos valores realmente muito próprios, característicos de nossa experiência, que sem eles é impossível compreender, inclusive a nossa própria história. Entender, por exemplo, por que a gente diz que a capoeira é luta, é dança, é teatro, é arte, é jogo, é música. Há valores próprios, porque se eu olho esse tipo de prática, esse tipo de movimento, como eu tenho insistido aqui, com um olhar alheio, eu reifico aquilo que eu condeno. Eu só estou alimentando e não combatendo o meu inimigo. E aí a gente tem que estar... quem está no meio da mata tem que ter... o absoluto discernimento de saber que existem caçadores, raposas, leões e onças. E não dá para comer o reggae de quem faz o discurso da onça. A maior parte das políticas que promovem a capoeira em termos nacionais e mundial de ser favorável ao mundo da capoeira, aos seus valores, desrespeitar os mestres, só que fica com o dinheiro deles. É simples assim. Fala em nome e não dá ou não permite que a voz desse próprio mestre, dessa própria mestra, que crie coisas no mundo. Porque a palavra de uma mestra, a palavra de um mestre de capoeira é como no candomblé. Tem transforma, literalmente movimenta, modifica a realidade. Como diz os mais velhos no candomblé, axé é bispo. Não é um conceito, não é uma ideia, é uma coisa que pega, é uma coisa que entra, é a capoeira entrando, né? É o axé entrando. Isso é transformador da pessoa, e na medida em que transforma a pessoa, transforma realidades imediatas e abrangentes ao seu redor. Eu vou terminando dizendo assim, porque eu acho que já deu os 15 minutos, tá?
Então não termina não, para aqui. Você é absolutamente fiel. 15 minutos, a gente volta no debate. Depois eu elenco alguns dos valores que eu tinha selecionado para conversar. Muito agradecido. Maravilha, o professor Eduardo traz algumas questões caríssimas para a gente, né? Com essa coisa do próprio olhar, o olhar que precisa ser produzido, esse imaginário do negativo ser transformado para o positivo a partir de uma construção de pertencimento. E aí eu queria também fazer uma provocação, professor, porque a gente está vivendo uma lógica de descontinuidade geracional. Há uma espécie de manto que encobre o que fomos, né, para reconstituir ou estruturar uma nova realidade para o cidadão. Então, um jovem que hoje quer usar o cabelo rastafari, mas que não pertence, por exemplo, ao candomblé ou à capoeira, ele vai sentir o peso da discriminação, né? E fora desses universos também vai sentir o peso da discriminação. Fiz uma conta simples para minha família, né, para estruturar a árvore genealógica, e vi que o meu avô, né, olha só, é um negócio básico. Eu, 40 anos, eu vi que o meu avô tinha nascido antes da lei do ventre livre. Então, assim, não há um espaço, uma temporalidade que justifique tanta perda de conteúdo, né? Nós estamos há 85 anos apenas, uma geração, a gente pode dizer, da descriminalização da capoeira, né? Ela foi descriminalizada em 1930, então são 85 anos. É muito pouco tempo para que a gente possa estar sofrendo com essa descontinuidade geracional. Vou passar a bola agora para a mestra Janja, né? E ansiosa também para ver o lançamento do livro, mestra.